Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não esteja disponível, poderá solicitar o título e o autor que o transformaremos em áudio. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. 1. Ichigo Ishii. Sloane. Ser uma assassina em série que mata assassinos em série é um ótimo hobby, até você se pegar trancada em uma jaula, por 3 dias, perto de um cadáver, no verão da Louisiana, sem ar-condicionado. Olho para o cadáver rodeado de moscas deitado no chão do outro lado da porta trancada da minha jaula. Os botões da camisa de Albert Briscoe estão estufados por conta do inchaço de seu abdômen verde acinzentado e distendido. A barriga dele se mexe, a pele fina ondulando em razão dos gases e vermes que mastigam a carne por baixo dela. O fedor de podre, o zumbido dos insetos e o cheiro de merda e de mijo que abandonaram o corpo são absolutamente repugnantes. E olha que eu não sou de me impressionar com tanta facilidade. Mas tenho meus padrões. Prefiro meus cadáveres frescos. Quero só pegar meus troféus, forjar a cena e vazar, e não ficar por perto enquanto eles começam a se decompor. Como se tivesse sido ensaiado, ouço um leve ruído de algo se rasgando, um som que me remete a papel molhado. Não. Quase posso ouvir Albert do além-túmulo. Sim. Ah, não. Vai acontecer. Isto é por me matar, sua vaca. A pele se abre e uma massa branca de vermes transborda, como pequenos grãos de risone. Entretanto, um número significativo deles está rastejando em minha direção num ritmo apático, em busca de um lugar tranquilo para completar a próxima etapa de seu ciclo de vida. Meu Deus do céu! Eu me sento no chão de pedra encardido da jaula e me encolho feito uma bola. Pressiono a testa nos joelhos até meu cérebro doer. Começo a murmurar na esperança de abafar os ruídos que de repente estão altos demais ao meu redor. Meu murmúrio fica cada vez mais intenso, até que meus lábios rachados começam a formar palavras. No One Hurricane Love or Understand. Blackbird bye bye. Sussurro e canto até as palavras desaparecerem e a melodia também. Eu renuncio aos maus caminhos meus, digo depois que a música se desintegra em meio a partículas de poeira e ao zumbido das asas opalescentes dos insetos. Que pena! Aposto que eu ia gostar dos maus caminhos seus. Levo um susto ao ouvir a voz grave e suave de um homem, a cadência de um leve sotaque irlandês aquecendo cada nota. Meus palavrões cortam o ar úmido quando bato a cabeça contra uma barra de ferro da minha pequena cela ao fugir do alcance do homem que caminha em direção ao fino feixe de luz, que atravessa a janela estreita, o vidro opaco de excrementos de insetos. Pelo visto a situação está difícil para você, diz ele. Um sorriso torto surge em seu rosto, as demais feições cobertas pelas sombras. Ele dá alguns passos em direção ao meio da sala para observar o cadáver, curvando-se para olhar mais de perto. Qual é o seu nome? Estou no 3º dia sem café, sem comida. Meu estômago provavelmente implodiu e sugou outros órgãos para o vazio. Meu corpo está faminto em um monólogo interno que ecoa alto dentro de mim, tentando me convencer de que são, sim, pequenos grãos de risone marchando em minha direção e que talvez eu possa comê-los. Não consigo lidar com essa merda. Achou que ele não vai responder. Digo. O homem ri. Não me diga. De todo modo já sei quem ele é. Albert Briscoe, a fera da Bahia. O olhar do homem permanece no cadáver por um bom tempo antes de se voltar para mim. Mas quem é você? Não respondo, permanecendo imóvel enquanto ele circunda a jaula com passos cuidadosos e calculados para poder analisar melhor o local onde estou encolhida em meio às sombras. Quando está o mais próximo que as barras permitem, ele se agacha. Tento me esconder sob meus cabelos emaranhados e membros dobrados, deixando apenas meus olhos à mostra. E como não tenho nenhuma sorte, lógico que ele é lindo. Cabelo castanho curto, despenteado de um jeito estiloso. Traços fortes, mas não pesados. Um sorriso malicioso com dentes perfeitos e uma cicatriz reta que corta seu lábio superior. Lábios esses convidativos demais dada minha atual condição de cativa. O inferior um pouco mais carnudo que o superior. Eu não deveria estar pensando que adoraria mordê-lo. Não mesmo. Mas estou. Eu, por outro lado, estou asquerosa. Cabelo todo embaraçado. Roupas manchadas e ensanguentadas.
O pior hálito da história dos hálitos. Você não é o tipo do Albert, comenta ele. O que você sabe sobre o tipo dele? Que você é velha demais pro gosto dele. Ele tem razão. Não que eu seja velha, tenho só 23 anos. Mas esse cara sabe, tão bem quanto eu, que sou velha demais para o gosto de Albert. E como é que você sabe disso mesmo? O olhar do homem desliza para o cadáver, um leve sinal de repulsa atravessando suas feições sombreadas. Porque fiz questão de descobrir. Ele olha para mim de novo e sorri. Acho que você também, pela qualidade da faca de caça presa na garganta dele. Aço de damasco, feita à mão. Onde conseguiu isso? Dou um suspiro. Meu olhar permanece no cadáver e na minha faca favorita antes de pressionar o rosto contra os meus joelhos dobrados. No eBay. O cara ri, e eu pego uma pedrinha que está ao meu lado só para jogá-la no chão. Meu nome é Rovan, diz ele, estendendo a mão para dentro da jaula. Olho para a mão e jogo outra pedra, e embora não faça nenhum movimento para cumprimentar o estranho, ele ainda a mantém levantada em minha direção. Você deve me conhecer como o açougueiro de Boston. Balanço a cabeça, negando. O assassino de Massachusetts. Balanço a cabeça outra vez. O fantasma da costa leste. Dou um suspiro. Já ouvi falar de todos esses nomes, embora não queira revelar isso a ele. Mas por dentro, meu coração jorra sangue nas veias. Fico feliz por ele não conseguir ver minhas bochechas corarem. Sei exatamente os nomes pelos quais ele é conhecido e que ele não é tão diferente de mim. Um caçador que mira no pior que a sociedade é capaz de desenterrar das profundezas do inferno. Rovan finalmente tira a mão de dentro da gaiola, o sorriso se transformando em uma expressão desanimada. Que pena, achei que você reconheceria meus apelidinhos. Ele bate as mãos nos joelhos e se levanta. Bem, é melhor eu ir, prazer em quase conhecê-la, prisioneira sem nome. Boa sorte. Com um ar decidido e um sorriso fugaz, Rovan se vira e caminha em direção à porta. Espera. Por favor. Eu me levanto e agarro as barras frias assim que ele chega à porta. Sloane. Meu nome é Sloane. A aranha tecelã. Há um momento de silêncio entre nós. Os únicos sons que preenchem o espaço são o zumbido das moscas e o trabalho constante dos vermes consumindo a carne em decomposição. Rovan vira a cabeça e me encara. E num piscar de olhos ele está ali bem na minha frente, movendo-se tão rápido que levo um susto quando ele agarra minha mão e a aperta com vigor. Ah, meu Deus! Eu sabia. Sabia que S.O. podia ser uma mulher. Que nome legal! A intrincada linha de pesca, os globos oculares. Porra, incrível! Sou muito seu fã. Digo, e Rovan continua a apertar minha mão, apesar do meu esforço para puxá-la de volta. Obrigada, eu acho. Foi você que inventou esse nome? Aranha tecelã? Foi. Puxo a mão e me afasto desse irlandês estranhamente entusiasmado. Ele sorri para mim como se estivesse admirado. E se não houvesse 60 camadas de sujeira cobrindo minha pele, tenho certeza de que ele seria capaz de ver o rubor que surge em minhas bochechas pela segunda vez. Você não acha tosco? Não, é maravilhoso. O assassino de Massachusetts é tosco. A aranha tecelã é muito incrível. Dou de ombros. Às vezes acho que parece o nome de um super-herói sem graça. Melhor do que qualquer nome que a polícia teria inventado para você. Garanto. O olhar de Rovan se volta para o cadáver e depois para mim, intrigado. Ele acena com a cabeça na direção de Albert. Ele devia mesmo estar se fazendo de verme. Sacou? Há uma longa pausa. O silêncio entre nós é pontuado pelo zumbido das asas dos insetos. Não. Enion saquei. Rovan dá um tapinha no ar. É uma expressão irlandesa. Significa que ele estava aprontando. Mas foi uma piada muito inteligente dadas as circunstâncias, diz ele com o peito inflado de orgulho e apontando o polegar para o cadáver. Mas levanta uma questão. Como você foi parar nessa jaula enquanto ele te morto com a sua faca aqui fora? Você o esfaqueou através das grades? Olho para minha camisa antes branca e para a pegada de bota que se esconde sob o respingo de sangue. Acho que podemos dizer que o timing foi ruim. Responde Rovan com um sábio meneio de cabeça. Acho que já passei por isso 1 ou 2 vezes. Você quer dizer que foi trancado numa jaula com um cadáver e uma pequena infantaria de risones marchando em sua direção? Rovan olha para o espaço ao nosso redor e franze a testa. Não posso dizer que já passei por isso. Imaginei, murmuro com um suspiro cansado. Limpo a poeira das mãos no meu short jeans encardido e dou mais um passo para trás. Estou começando a ficar irritada com esse intruso que parece não estar fazendo nada além de atrasar minha morte lenta por inanição. Tenho certeza de que ele é meio doido e que pelo visto não está realmente interessado em me tirar daqui. Mas não há razão para não ir em frente. Então,
Eles estão fazendo um belo avanço, os risoninhos, comenta Rovan, mais para si mesmo do que para mim. Os olhos dele permanecem presos na trilha de minúsculos vermes brancos vindo em minha direção. Ao se erguerem do chão, encontram os meus com um sorriso ansioso. Quer almoçar? Lanço um olhar descrente para ele e aponto para minha camisa ensanguentada com estampa de bota. A menos que queira nos mandar para a prisão agora mesmo, melhor não. Certo, diz ele franzindo a testa e caminhando até o cadáver de Albert. Ele vasculha os bolsos do corpo e não encontra nada. Quando olha para o pescoço inchado do morto, deixa escapar um pequeno som de triunfo, arrancando a faca antes de arrebentar uma corrente de prata, os elos se partindo com seu rápido puxão. Ele se vira sorridente para mim e se levanta, os dedos se abrindo para mostrar a chave que está em sua mão. Tome um banho. Vou arrumar umas roupas para você. Depois vamos incendiar a casa. Rovan destranca a porta e estende a mão em direção a essas sombras da jaula. Vamos, Theo, a fim de comer churrasco. O que acha? 2. Uma brincadeirinha. Rovan, a aranha tecelã. Estou sentado diante da aranha tecelã em pessoa. E ela é absurdamente linda. Cabelos pretos, olhos castanhos e doces. Várias sardas nas bochechas e um nariz bem pequeno que está um tanto vermelho. Ela dá uma tossidinha, toma um longo gole de cerveja e em seguida franze a testa, os olhos fixos no copo ao colocá-lo na mesa. Você tá doente, constato. Os olhos de Sloane encontram os meus, cheios de cautela, antes que a atenção dela se volte para o restaurante. Seu olhar penetrante pousa em uma mesa rodeada de clientes por apenas um segundo antes de seguir para a próxima. Sloane é uma pessoa ansiosa, o que provavelmente tem sua razão de ser, levando em conta as circunstâncias. 3 dias naquele inferno com certeza teriam um preço. Ainda bem que eu tinha água lá. Ela alcança o porta-guardanapos e puxa um para soar o nariz. Seu olhar encontra o meu de novo, mas não permanece em mim por muito tempo. Obrigada por me deixar sair. Dou de ombros e tomo um gole de cerveja, observando enquanto o olhar dela se desvia para um garçom que sai da cozinha com o pedido de outra mesa. Sloane escolheu um reservado mais ou menos no meio da janela, apontando para o local exato onde queria se sentar quando a recepcionista nos conduziu para dentro. Agora entendo por quê. Fica à mesma distância da entrada principal, da saída de emergência junto aos banheiros e da cozinha. Será que ela é sempre tão arisca assim ou o tempo que passou na jaula de Albert a deixou assustada? Ou será que sou eu que estou causando essa reação? Ela faz bem em ser cautelosa. Meus olhos permanecem fixos nela, e aproveito a oportunidade para avaliar abertamente minha acompanhante enquanto ela examina o restaurante. Sloane torce os cabelos úmidos por cima do ombro, e meu olhar desce para o peito dela. Como vem acontecendo a cada 2 minutos desde que ela saiu do banheiro de Albert Briscoe com uma camiseta do Pink Floyd e sem sutiã. Sem sutiã. O pensamento ecoa em meu cérebro como sinos de igreja em uma manhã ensolarada de domingo. Seu corpo é curvilíneo e forte, exercendo algum tipo de bruxaria nas roupas roubadas que deveriam parecer tudo menos sexy, visto que vieram do armário de Briscoe. Ela faz até a calça jeans dele ficar bonita, com as barras longas das pernas enroladas até os tornozelos e a cintura larga ajustada com 2 lenços vermelhos amarrados para formar um cinto improvisado. Ela deu um nó na barra da camiseta para que ficasse na altura da cintura, mostrando um pedaço tentador de pele e um umbigo perfurado com um piercing quando se recosta no assento com um suspiro exausto. Sem sutiã. Preciso me recompor. Ela é a aranha tecelã, pelo amor de Deus. Se me pegar olhando para ela desse jeito, é capaz de arrancar meus olhos e me amarrar em uma linha de pesca antes que eu diga as palavras sem sutiã. Sloane gira o ombro para trás, não ajudando em nada minha missão de parar de repetir o mantra sem sutiã. Os dedos dela encontram a articulação, e um pequeno estremecimento de dor surge em seu rosto. Ela franze a testa quando seus olhos encontram os meus. Ele me deu um chute, explica, ainda tocando o topo do ombro, respondendo à minha pergunta silenciosa. Bati com o ombro na quina da jaula quando caí lá dentro. Minhas mãos se fecham com força sob a mesa, uma raiva incandescente queimando nas minhas veias. Babaca. Bem, eu tinha dado uma facada no pescoço dele, então acho que ele teve seus motivos. A mão de Sloane desliza pelo braço e ela funga, franzindo o nariz. Absurdamente adorável. Ele conseguiu me trancar antes de cair. Continua. Chegou até a dar risada. A garçonete se aproxima com 2 pratos de costeletas e um de batata frita, recebendo um olhar voraz de Sloane. Quando a mulher coloca o prato na frente dela, Sloane sorri, uma pequena covinha aparecendo perto do lábio.
Agradecemos a garçonete, que fica por perto por um tempo, até que Sloane confirma que não precisamos de mais nada. Quando a funcionária se afasta, Sloane dá uma risadinha, a covinha se aprofundando. Não me diga que você passa tanto por isso que seu cérebro nem registra mais. Que deprimente. Passo pelo quê? O olhar de Sloane se dirige para a garçonete, e eu o acompanho até a mulher, que lança um sorriso para a nossa mesa. Meu Deus, não registra mesmo. Tipo, nada. Sloane balança a cabeça e pega uma costeleta quente do prato. Bem, prepare-se, bonitão. Meu estômago está se alimentando dos órgãos próximos a 3 dias, e eu vou devorar essas costeletas da maneira menos elegante possível. Não digo nada, fascinado pela visão de seus dentes perfeitos enquanto ela rasga a carne fumegante que desliza do osso cinzento. Uma gota de molho barbecue se acumula no canto dos lábios, e a língua se lança para reivindicá-la. E caramba, eu quero morrer. Então, dou uma tossidinha na esperança de que minha voz não falhe. Sloane franze a testa e dá outra mordida na carne. Por que não corvo? Oi? Ela enfia a ponta da costeleta na boca e chupa a carne até o osso, empurrando-a pelos lábios com os dedos manchados de molho. Meu pau pressiona o zíper da calça só de observá-la engolir. Imagine o que ela é capaz de fazer com essa boca. Tomo um gole de cerveja e olho para o prato. Seu nome, respondo, começando a comer uma costeleta, apenas para distrair certas partes do corpo que estão se tornando bastante insistentes em relação ao que querem. Por que não escolheu algum nome com corvo? Cabelos pretos, natureza arisca, o pássaro preto da música. Vou chutar que é coisa de infância, acertei? Eu ouvi você cantarolando lá dentro da jaula. Sloane para de mastigar por um momento e me encara, o polegar pairando sobre o lábio inferior. É a primeira vez que o olhar dela realmente se fixa em mim e penetra direto no meu crânio. Isso é coisa minha, diz ela. Aranha tecelã é pra eles. Os olhos de Sloane ficam enevoados e de repente, ela passa de uma beleza sexy, voraz, de nariz escorrendo, a uma assassina perversa, implacável e obstinada. Eu a sinto. Entendo. Talvez eu seja a única pessoa que entenda. Sloane mantém seu olhar inabalável fixo em mim. Qual é o seu lance, bonitão? Meu lance? Não se faça de desentendido. Você aparece na casa daquele merda, me deixa sair da jaula, taca fogo na casa dele e me traz para comer costeletas e tomar cerveja. Só que eu não sei basicamente nada sobre você. Então, qual é o seu lance? Por que você tava na casa do Briscoe? Dou de ombros. Fui até lá esquartejar o sujeito e desfrutar da morte lenta e agonizante dele. Mas por que ele? Insiste Sloane. Estamos um pouco longe de Boston. Tenho certeza de que lá tem muitos traficantes de drogas para você se divertir e não precisar vir tão longe por causa de um cara. Um silêncio pesado deixa o ar denso. Nós dois paramos com as costeletas a caminho da boca. Um sorriso malicioso se espalha pelos meus lábios, e o rosto de Sloane é tomado por uma expressão decepcionada. Você sabe direitinho quem sou eu, declaro. Ah não. Sabe sim. Sabe o que eu gosto de caçar no meu território. Há quanto tempo você é minha fã? Pelo amor de Deus, para. Dou risada quando Sloane apoia a testa nos pulsos dobrados, uma costeleta ainda presa entre os dedos pegajosos. Qual deles é seu favorito? Pergunto. O cara que eu esfolei e enforquei na proa daquele navio no cais em Boston? Ou o cara que eu suspendi no guindaste? Esse parece que ficou bem popular. Já posso dizer que você não vale nada. Sloane mantém as mãos erguidas em um esforço inútil para cobrir o rubor que inflama suas bochechas. Os olhos castanhos dançam apesar de ela tentar lançar um olhar em minha direção. Me leva de volta para a cela do Briscoe, emenda ela. Seu desejo é uma ordem. Olho em direção ao balcão e levanto a mão para a garçonete, que leva um segundo para me localizar antes de começar a vir em nossa direção com um sorriso cada vez maior. Rovan, o que foi? Você disse que queria voltar para a casa do Briscoe, então vamos. Foi uma piada, seu psicopata. Não se preocupe, corvo. Vou te levar de volta para sua gaiola fedorenta. Tenho certeza de que ainda está de pé, apesar do incêndio. Acha que algum verme sobreviveu? Você pode catá-los das cinzas, se for o caso. Rovan. Sloane estende a mão e agarra meu pulso, deixando impressões digitais pegajosas. Uma descarga elétrica percorre minha pele com o toque. Mal consigo esconder como estou me divertindo com o pânico crescente nos olhos dela. Algum problema, corvo? A garçonete para ao lado da nossa mesa com um sorriso radiante. Quer impedir alguma coisa? Mantenho meus olhos em Sloane, erguendo as sobrancelhas enquanto o olhar cortante dela vai de mim para as saídas. Mais 2 cervejas, por favor, peço.
Sloane parece relaxar enquanto me encara, e ela por fim semicerra os olhos. Volto já, diz a garçonete. Como eu disse, resmunga Sloane, tirando os dedos do meu pulso. Não vale nada. Sorriu com malícia para ela. O olhar de Sloane encontra o meu e se suaviza, embora eu perceba que isso acontece contra sua vontade. Você vai me amar um dia, retruco no ronronar. Fixo os olhos nos dela. Minha língua lambe devagar o molho que ela deixou na minha pele. Os olhos de Sloane brilham sob a luz quente da tarde que se infiltra pelas janelas do estabelecimento. A covinha perto de seu lábio se formando com um lampejo de diversão que ela não consegue conter. Acho que não, açougueiro. Veremos, diz meu sorriso. Sloane ergue as sobrancelhas escuras como se me lançasse um desafio e em seguida volta a atenção para a comida. Você ainda não respondeu à minha pergunta sobre o Briscoe. Respondi sim. Esquartejá-lo. Desfrutar do sofrimento dele. Mas por que ele? Dou de ombros. Pelo mesmo motivo que levou você a escolhê-lo, acho. Ele era um merda. Como você sabe que foi por isso que eu escolhi? Pergunta Sloane. Por que não seria? Retruco, apoiando os braços no acabamento de alumínio da mesa de fórmica. Sloane ergue o queixo com uma expressão indignada. Talvez ele tivesse olhos bonitos. Uma risada borbulha em meu peito enquanto pego outra costeleta. Deixo o silêncio se prolongar, dando uma mordida antes de responder. Não é por isso que você arranca os olhos dos crânios. Sloane inclina a cabeça para o lado, os olhos brilhando ao me avaliarem. Não, não, definitivamente não. Então por que eu faço isso? Dou de ombros, incapaz de encará-la, embora seu olhar me chame. Os olhos são a janela da alma, algo nesse sentido? Falo. Sloane ri, e eu ergo o olhar a tempo de vê-la negar com a cabeça. Tá mais pra crie corvos e eles te arrancarão os olhos. Inclino a cabeça, tentando decifrar o que ela quis dizer. Pouco se sabe sobre Sloane, ou pelo menos bem pouco chega à imprensa. Ela é especialista em outros assassinos em série, e as cenas dos crimes dela são sempre bastante complexas. E só. Quaisquer outras teorias que o FBI possa ter sobre a aranha tecelã são cheias de lacunas. Pelo que li, a ideia de o esquivo justiceiro ser mulher sequer passou pelo minúsculo e previsível cérebro da instituição. Quaisquer que sejam o passado dela e suas motivações, seja lá o que ela queira dizer com esse comentário, tudo ainda é guardado a 7 chaves. Desde o momento em que nos conhecemos, ela despertou minha curiosidade, transformando meras brasas em carvões fumegantes, e agora o fogo acabou de reacender. Quero saber, quero a verdade. E talvez eu queira que ela sinta a mesma curiosidade por mim. Você sabia que fui eu que matei Tony Watson, o esfaqueador do Porto? Ela afasta o copo de cerveja dos lábios, num movimento lento, os olhos fixos nos meus. Foi você? Assinto. Achei que ele tivesse se metido numa briga com alguém que estava tentando matar. Acho que essa parte da história não tá errada. Ele se envolveu numa briga e definitivamente tentou ao máximo me matar, mas não conseguiu. Aquele merda do Watson. Bati nele até o crânio partir ao meio e ele apagar, depois fiquei assistindo até que uma última respiração, sangrenta e gorgolejante, passou pelos dentes quebrados e os lábios cortados. Quando o corpo parou de se mexer, deixei-o lá no beco para os ratos comerem. Não foi uma morte bonita. Não foi elegante. Não teve nada de encenado nem de inteligente nela. Foi visceral e inclemente. E eu adorei cada segundo. O Watson não era tão burro quanto eu pensava, continuei. Percebeu que eu estava na cola dele. Tentou me emboscar. Um pensativo sai dos lábios franzidos de Sloane. Tô chateada. Chateada por quê? Porque ele não me matou primeiro. Pegou pesado, hein, corvo? Magoei. Não, diz ela depois de soltar uma gargalhada. É que eu tinha um plano muito legal para ele. Os corpos das últimas 5 pessoas que ele matou já estavam mapeados na minha teia, explica ela. Os dedos pegajosos dançam em minha direção como se traçassem um padrão no ar. Ela nem me olha. É como se aquilo não fosse uma revelação gigantesca que ela acabou de jogar na mesa entre nós. Um mapa. Na teia. Não que isso tivesse alguma importância, acho, porque aqueles babacas do FBI ainda não tinham sacado nada disso. Mas mesmo assim, você foi lá e estragou tudo, continua Sloane, sem tirar os olhos do osso que solta da carcaça à sua frente. Um suspiro pesado se espalha pela carne que leva aos lábios. Acho que eu deveria estar agradecida. Talvez eu também tenha subestimado o Watson, considerando que o Briscoe me chutou para dentro daquela jaula com tanta facilidade sendo o merdinha preguiçoso que era. Não sei se teria me saído tão bem quanto você em um embate contra o Watson.
Seus olhos brilhantes e incomuns encontram os meus através de mechas de cabelo negro que caem sobre a testa dela, sua expressão encantadora atingindo minha alma sombria. A propósito, me dói fisicamente admitir tudo isso. Mas não deixe essas coisas te subirem a cabeça, bonitão. Um sorriso malicioso surge em meus lábios. Você me acha bonito. Eu acabei de dizer para não deixar essa história do Watson te subir a cabeça. Isso se aplica à sua beleza também, retruca Sloane, revirando os olhos de um jeito incrível, uma das pálpebras tremelicando. Além do mais, você já sabe disso. Meu sorriso se alarga um pouco antes de se esconder atrás da borda do copo. Nossos olhares permanecem fixos um no outro até que Sloane enfim quebra o transe e desvia o olhar, um toque de cor se infundindo em suas bochechas sardentas. Bem, você chegou ao Bill Fairbanks antes de mim, então acho que estamos quites, comento. Sloane arregala os olhos, os cílios grossos e escuros se esticando em direção às sobrancelhas. Você estava atrás dele? Pergunta ela. Assinto e dou de ombros. Eu odiava o fato de ter perdido Fairbanks, mesmo que fosse para a aranha tecelã, que considero uma espécie de ídolo. Mas agora, conhecendo a mulher por trás da teia, eu o perderia para ela de novo só para ver o orgulho iluminando seus olhos. Talvez até mais de uma vez. Sloane tenta conter um sorriso malicioso. Eu não fazia ideia de que você estava caçando Fairbanks. Passei 2 anos atrás dele. Sério? Eu já planejava colocar as mãos nele 1 ano antes de você pegá-lo, mas ele se mudou do nada antes que eu tivesse a oportunidade. Levei alguns meses para encontrá-lo de novo. Aí veja só, pedaços do corpo dele foram pendurados em uma linha de pesca, com os globos oculares arrancados. Sloane ri pelo nariz, mas vejo a faísca que brilha em seus olhos cansados. Ela se senta um pouco mais ereta, balançando na cadeira. Eu não arranquei os olhos dele, açougueiro. Eu removi, com bastante delicadeza, como uma dama. Sloane enfia o dedo na boca, pressionando-o contra a bochecha enquanto o envolve com os lábios, puxando-o em seguida com um estalo. Bem assim. Dou uma risada e Sloane me presenteia com um sorriso radiante. Me expressei mal, desculpe, digo. Sloane baixa o olhar e sorri antes que o nervosismo ameace dar as caras, e sua atenção se desloca para o outro lado do salão. Ela pega algumas batatas fritas, os olhos ainda percorrendo os clientes e as saídas, antes de empurrar o prato de costeletas em direção à borda da mesa. Ela vai sair correndo. E se ela fizer isso, nunca mais a verei. Ela vai se certificar disso. Dou uma tossidinha. Você já ouviu falar de uma série de homicídios cometidos nos parques nacionais de Oregon e Washington? Sloane volta a atenção para mim, intrigada. Uma leve ruga aparece entre as sobrancelhas escuras. Um breve aceno de cabeça é a única resposta que ela dá. O assassino é um fantasma. Bastante prolífico. Preciso e muito, muito cauteloso, prossigo. Seus alvos são pessoas que fazem trilha, que se hospedam em camping. Nômades com poucas conexões em sua área de caça. Ele os tortura antes de posicionar cada corpo voltado para o leste em áreas de floresta densa, ungindo a testa com uma cruz. A expressão de Sloane vacila. Por dentro é uma predadora farejando uma trilha. Quase posso ver seus pensamentos girando em espiral. Esses detalhes são pistas que qualquer caçador talentoso é capaz de seguir. Quantas mortes até agora? 12, mas pode ser que sejam mais. Mas tudo tem sido mantido em sigilo. Sloane franze a testa. Há uma faísca nas profundezas verdes e douradas de seus olhos castanhos. Por quê? Por medo de espantar o assassino? Provavelmente. E como você sabe disso? Da mesma forma que você sabia quem era a fera da Bahia. É meu dever saber, respondo com uma piscadela. Sloane deixa o olhar percorrer meus lábios e minha cicatriz, me encarando em seguida. Descanso os braços na mesa e me inclino mais para perto. Que tal uma competição amigável? Quem vencer tem o direito de matar o sujeito, sugiro. Sloane se recosta no estofado de vinil do assento, tamborilando as unhas cobertas de esmalte vermelho sangue lascado na mesa. Ela morde o lábio inferior rachado por um momento longo e silencioso, deixando a atenção fluir sobre minhas feições. Posso sentir na pele, tocando minha carne. Isso desperta uma sensação que estou sempre buscando, mas nunca consigo experimentar. Nunca há risco suficiente para que eu sinta medo. Nunca há recompensa suficiente para me saciar. Até agora. Ela para de tamborilar. Que tipo de competição? Pergunta Sloane. Faço sinal para a garçonete e peço a conta quando o olhar dela captura o meu de volta. Só uma brincadeirinha, um joguinho divertido. Vamos tomar um sorvete e aí conversamos sobre isso. Quando encaro Sloane mais uma vez, meu sorriso é conspiratório, perverso e sedento. Traiçoeiro.
É como dizem por aí, corvo. É tudo muito divertido até alguém perder um olho, sussurro. E é aí que fica bom de verdade. 3. Pregas vestibulares. Sloane. 1 ano depois. Ânsia. Começa como uma coceira. Uma irritação por baixo da pele. Nada que eu faça é capaz de liberar o sussurro constante na carne. Ele rasteja até minha mente e não vai embora. Torna-se dor. Quanto mais a nego, mais ela me arrasta para o abismo. Preciso contê-la. Faço qualquer coisa. E só há uma coisa que funciona. Matar. Preciso me recompor, murmuro, olhando para o celular descartável pela 50ª vez no dia. Meu polegar desliza sobre o vidro liso, e percorro minha breve troca de mensagens com um único contato. Açougueiro é o que diz logo abaixo da foto que escolhi para o perfil de Rovan, uma linguiça fumegante na ponta de um garfo de churrasco. Decido não analisar os vários motivos que me fizeram escolher aquela imagem e, em vez disso, me visualizo espetando o pau dele com o garfo. Aposto que aquele pau é bem bonito, assim como o resto. Meu Deus! Preciso de ajuda, digo entre dentes. O homem sobre minha mesa de aço inoxidável interrompe minha mente ocupada enquanto luta contra as restrições que prendem seus pulsos e tornozelos, a cabeça, o tronco, as coxas e os braços. Uma mordaça apertada contém seus apelos, mantendo sua boca aberta como a de um peixe. Talvez seja um exagero amarrá-lo em tantos pontos, afinal ele não vai a lugar nenhum. Mas o ruído da carne batendo contra o aço me irrita, transformando a coceira em um tormento cortante, como garras que arranham minha massa cinzenta. Eu me viro, com o celular na mão, checando as poucas mensagens que Rovan e eu trocamos no último ano, desde o dia em que nos conhecemos e concordamos com essa competição notadamente maluca. Será que deixei algo passar em nossas conversas limitadas ao longo dos últimos 12 meses? Existe alguma indicação de como esta competição deva se desenrolar? Será que eu poderia estar mais bem preparada de alguma maneira? Não faço a menor ideia, mas isso está me dando uma dor de cabeça ridícula. Vagando até a pia, pego um frasco de ibuprofeno da prateleira e apoio o celular na bancada. Coloco 2 comprimidos na mão enluvada, relendo nossas mensagens de texto do início da semana, embora eu provavelmente fosse capaz de recitá-las de cor. Te mando os detalhes no sábado. Como vou saber se você não vai ter alguma vantagem para vencer essa rodada? Acho que você vai ter que confiar em mim. Parece uma ideia burra. E divertida. Asterisco suspiro asterisco você sabe como se divertir, não sabe? Cala essa boca. Essa linda boca, você quer dizer? Sábado. Fica de olho no celular. Foi exatamente o que fiz. Passei a maior parte do dia agarrada ao celular, e agora são 20h12. O tic-tac do imenso relógio, que na verdade só está pendurado na parede voltada para a mesa para torturar ainda mais minhas vítimas, agora está me torturando. Cada tique vibra em meu crânio. Cada segundo queima minhas veias que pulsam com uma avidez desconcertante. Só percebi até que ponto estava obcecada por essa competição quando a expectativa se enraizou em meus pensamentos. O homem sobre a mesa se assusta quando abro a torneira e a água bate na pia de aço inoxidável. Segura a onda, disparo, olhando para trás enquanto incho um copo. Ainda nem chegamos na parte divertida. Choramingos e lamentos, súplicas abafadas. O medo e os apelos dele me excitam e me frustram. Engulo o remédio e bebo água, colocando o copo vazio na bancada com um baque alto. Verifico o celular descartável mais uma vez. 20h13. Merda. Meu celular pessoal vibra no bolso, e eu pego para ler a notificação. Like. A mensagem dela é apenas um emoji de faca e um ponto de interrogação. Em vez de responder, tiro meus AirPods do bolso e ligo para ela, deixando as mãos livres para trabalhar. E aí, amiga? Diz ela, atendendo no primeiro toque. Alguma notícia do tal açougueiro? Eu me deleito com a voz ensolarada de Lack por um instante antes de deixar um suspiro pesado sair dos meus pulmões. Tirando o trabalho perverso que faço com as mãos, Lack Montague é a única coisa neste mundo capaz de me trazer clareza quando minha mente afunda em outra dimensão sombria. Nada ainda. Lark murmura, pensativa. Como você tá se sentindo? Inquieta. Do outro lado da linha, Lack solta um pensativo, mas apenas espera. Ela não me pressiona nem dá nenhuma opinião sobre o que devo ou não fazer. Ela ouve. Ela escuta como ninguém mais é capaz de fazer. Não sei se essa é uma ideia muito burra, sabe? Eu não conheço Rovan. Talvez isso seja algo imprudente e impulsivo de se fazer. O que há de errado em ser impulsiva? É perigoso. Mas também é divertido, certo? Franzo os lábios. Talvez.
A risada tilintante de Lark toma conta dos meus ouvidos, e me dirijo para as fileiras de utensílios polidos alinhados na bancada, facas, bisturis, parafusos e serras brilhando sob as luzes fluorescentes. Sua ideia atual de diversão, diz Lark, a voz desaparecendo como se ela pudesse ver o bisturi que pego e examino. Ainda é divertida o suficiente para você? Acho que sim, respondo com um dar de ombros. Coloco a lâmina no suporte ao lado de uma tesoura cirúrgica, um pacote de gaze e um kit de sutura. Mas falta alguma coisa, sabe? Será que é porque o FBI não tá descobrindo as pistas que você vem deixando na linha de pesca? Não, eles vão acabar encontrando. E se não conseguirem, vou enviar uma carta anônima. Verifiquem as teias, seus otários de merda. Lark dá risada. Os arquivos estão no computador, diz ela, citando-os o holandês. Ela nunca perde a oportunidade de usar alguma fala de filme que, embora aleatória, seja relevante. Lark da própria piada, e riu junto com ela. Seu brilho radiante infundindo os limites frios do meu container adaptado como se ela estivesse conectada ao circuito elétrico. A leveza entre nós desaparece quando agarro as bordas da bandeja e a levo em direção ao meu prisioneiro. Acho que tem algo nesta competição que é estimulante. Tipo uma aventura. Há muito tempo que não acontecia nada que me deixasse tão animada assim. E acho que a esta altura o Rovan já teria tentado me matar, se quisesse. Ou é o que eu espero. Não sei porquê e este talvez seja o lado mais imprudente e impulsivo dessa ideia, mas acredito que ele se sinta como eu, como se estivesse à procura de algo para aliviar uma ânsia que está se tornando cada vez mais difícil de aliviar. Lark murmura de novo, mas desta vez o som é mais profundo e sombrio. Já conversamos sobre isso antes. Ela sabe a minha situação. A cada morte, tem sido mais difícil encontrar alívio. Não dura tanto. Falta alguma coisa. É por isso mesmo que estou com esse pedófilo de merda em cima da minha mesa. E aquele assassino da costa oeste sobre o qual Rovan falou, aquele que sempre dá um jeito de escapar. Descobriu algum detalhe sobre ele? Franzo a testa, a dor de cabeça fazendo meus olhos latejarem. Na verdade, não. Li sobre um homicídio que talvez tenha sido cometido por ele 2 meses atrás, no Oregon. Uma pessoa morta numa trilha no Ainsworth Park. Mas não havia detalhes sobre os rituais como o que Rovan descreveu. Talvez ele esteja certo, talvez as autoridades estejam mantendo tudo em sigilo para não espantar o assassino. O homem na mesa solta um gemido por trás da mordaça, e dou um tapa na bandeja, fazendo os instrumentos sacudirem. Cara, cala a boca. Choramingar não vai ajudar em nada. Você tá mesmo um pouco tensa hoje, Sloane. Tem certeza de que não tá? Não. Eu sei o que Lark quer perguntar, mas não estou entrando em parafuso. Não estou pirando. Não estou fora de controle. Assim que essa competição começar de verdade, vou ficar bem. Só quero saber os detalhes do primeiro alvo, entende? Não lido bem com espera. Preciso me aliviar um pouco, só isso. Contanto que esteja tomando cuidado. Mas é claro, sempre. Respondo, girando a máquina de sucção na direção do homem, que tenta se libertar das implacáveis tiras de couro. Aperto o botão de ligar, os gemidos desesperados cada vez mais intensos. Uma fina camada de suor cobre a pele dele. Lágrimas vazam pelos cantos enrugados dos olhos arregalados, e o homem tenta balançar a cabeça, a língua forçando a mordaça amarrada na boca. Estreito os olhos e observo sua expressão tensa, o desespero vazando pelos poros como almíscar. Está com um convidado respeitável hoje, hein? Comenta Lark, o pânico do homem se espalhando pela ligação. Pode crer. O cabo de metal do meu bisturi favorito esfria as pontas dos meus dedos através das luvas de látex. Um beijo reconfortante contra a pele morna. A tensão decorrente da concentração reduz minha voz a um sussurro, e foco em posicionar o fio da lâmina abaixo do pomo de Adão do sujeito. Ele é um merda. Guio a ponta afiada da lâmina pela pele do homem, mantendo uma linha reta, e em seguida pressiono a lâmina, cortando a carne. Ele grita contra a esfera de silicone presa em sua boca. Isso aqui é o que eu chamo de consequências pelas suas ações, Michael. Limpa o sangue que escorre pela incisão. Você quer bater papo com garotinhos na internet? Mostrar para eles fotos desse seu pau murcho? Atrair as crianças da vizinhança prometendo cachorrinhos e doces? Já que você gosta tanto de falar, vou arrancar sua voz primeiro, declaro, enfiando o bisturi na fenda aberta na garganta de Michael Northman para um segundo corte mais profundo a fim de acessar suas cordas vocais e pregas vestibulares. A máquina de sucção gorgoleja ao sugar o sangue dele através da válvula que seguro com minha mão livre. Depois vou arrancar seus dedos, por conta de cada mensagem nojenta e cada ameaça que você enviou, e vou enfiá-los bem no meio do seu cu.
Se tiver sorte, vou ficar entediada e te matar antes de chegar nos dedos dos pés. Meu Deus, Sloane! Exclama Lark, sua risada sombria borbulhando na linha. Olha, sabe de uma coisa? Acho que você deveria mesmo participar dessa competição com o tal do açougueiro. Precisa liberar um pouco dessa agressividade reprimida, garota. Eu não poderia concordar mais. Os gritos finais de Michael Northman tomam conta do meu matadouro. Eu me despeço da minha melhor amiga e corto a chamada, e também as cordas vocais da minha presa. Quando o procedimento cirúrgico termina, suturo a ferida sem outro motivo a não ser lhe dar uma falsa esperança de sobrevivência, instruindo Michael a manter os olhos no relógio antes de me voltar para a bandeja de instrumentos para pegar meu alicate próprio para cortar ossos. Talvez ele não dê ouvidos às minhas ordens, mas nesta sala aprendi o suficiente sobre a frágil mente humana para saber que ele vai querer algo em que se concentrar nas próximas horas, e nada mais tentador e implacável do que observar o tempo passar lentamente rumo à própria morte. Estou prestes a voltar para o homem amarrado à mesa quando o celular descartável vibra no meu bolso. Meu irmão Lachlan vai fazer um sorteio. Ele vai mandar uma mensagem para nós dois com a localização. Assim que ele fizer isso, começa a competição. O primeiro a matar vence. Se nenhum de nós encontrar o alvo dentro de 7 dias, teremos um empate. Depois acho que vamos ter que decidir no pedra, papel e tesoura quem fica com o maldito. Sinto uma forte pontada atingir minhas costelas, e meu coração dispara. Isso é ridículo, você tem vantagem. Observo os pontos piscarem em nossa conversa e espero Rovan digitar sua resposta à minha mensagem. Confia em mim, o Lachlan quer que você ganhe, não eu. Não tenho vantagem nenhuma. Ele não me falou porra nenhuma. Abro um sorriso. A respiração desesperada e acelerada de Michael Northman se torna um ruído branco indistinto enquanto digito minha resposta. Não te conheço o suficiente para confiar em você. E se eu descobrir que ele tá te fornecendo informações, acabo contigo. Tô avisando agora só para garantir que a gente esteja falando a mesma língua, tá? O ar gelado parece mais pesado no container, e observo os pontinhos cinza pulsando no canto inferior esquerdo da tela. Acho que talvez eu também queira que você ganhe, então por mim tudo bem. Você não vale nada. Talvez, mas pelo menos você me acha bonito. Meu Deus do céu. Sei que estou sorrindo para o aparelho em minhas mãos. Eu deveria me achar ridícula por isso. Tudo isso deveria parecer tão perigoso quanto de fato é. Mas a única coisa que sinto é um alívio que se instala na minha medula, uma empolgação que preenche as câmaras do meu coração. É uma corrente que banha cada célula de energia. Estou prestes a largar o celular e me concentrar em meu prisioneiro quando ele vibra na minha mão com uma mensagem de um contato desconhecido. Ividale, West Virginia. E boa sorte, aranha costureira, ou seja lá qual for seu nome. E você, maninho, seu título de mané está prestes a se tornar oficial. Meu sorriso se alarga. Uma mensagem do açougueiro chega logo após as mensagens de Lachlan. Viu, só? Te falei. Te vejo em West Virginia, corvo. Coloco o alicate de lado e pego de volta o bisturi ensanguentado. Quando me viro para o homem amarrado à mesa, os olhos dele estão arregalados com o tipo de medo que me traz paz. O rosto está pálido de estresse e dor. Sangue e saliva escorrem do canto dos lábios. Ele tenta balançar a cabeça quando eu giro o bisturi sob a luz artificial. Tenho que ir, então acho que vamos ter que dar uma acelerada. Digo antes de enfiar a lâmina sob sua orelha. O sangue escorre pela mesa, inundando-a de carmim. A competição começou. 4. Ateliê. Rovan, ó que você tá fazendo? Pergunta Fion ao entrar no meu quarto, partindo uma cenoura com os molares. Vai viajar? Reviro os olhos e aponto para a cenoura. Que merda é essa? Por acaso é alguma nova fase dessa sua doutrinação crossfit? Andar por aí comendo legumes crus? Beta-caroteno, porra. Antioxidantes. Estou ajudando meu corpo a eliminar os radicais livres. Toma uma vitamina. Tá parecendo um idiota. Respondendo à sua pergunta, Dr. Kane, o Rovan vai participar de uma pequena expedição de caça acompanhado de alguém bem parecido com ele. Interrompe Lachlan, se sentando em uma das poltronas de couro no canto do quarto. Mas, no verdadeiro estilo Rovan, decidiu transformar isso numa competição. Ele me convenceu a encontrar uma presa suficientemente capaz de surpreender os dois. Então, basicamente, ele vai levar uma surra, como o grande masoquista que é. Lanço um olhar mortal para Lachlan, mas ele apenas sorri por cima do copo de uísque, tomando um longo gole e batendo o anel de prata na borda de cristal. Onde? Pergunta Fion. West Virginia. Por quê? Lachlan dá risada. Eu diria que é porque ele tá tentando sair da friend zone.
Mas nesse ritmo me parece que nem na friend zone ele tá ainda. Fionn dá outra mordida em sua cenoura, enchendo a boca e soltando uma risada boba feito uma criancinha. Então eu faço o que qualquer homem adulto e razoável faria com o irmão mais novo. Tiro a cenoura da mão dele e atiro em Lachlan, acertando-o na testa com um ruído satisfatório. Meus irmãos protestam ao mesmo tempo, e eu sorrio para minha mala enquanto coloco outra calça jeans na bagagem de mão. Acho que você não faz tanto esforço por uma mulher desde nunca. Há quanto tempo vocês não se veem? 1 ano. Pergunta Lachlan, sem dar trégua. O som da tosse sufocada de Fionn preenche a sala. Lachlan e eu observamos catar pedacinhos de cenoura. O quê? 1 ano? Por que só tô sabendo disso agora? Porque você tá bancando médico numa cidadezinha no cu do mundo, por isso, retruca Lachlan com uma risada. Volta pra Boston, Fionn. Para de bancar o personagem desses filmes água com açúcar que passam na TV e volta pra casa pra praticar medicina de verdade. Babaca, entoamos Fionn e eu em uníssono. Lachlan sorri e coloca o copo na mesa ao lado, puxando do bolso uma faca retrátil com cabo perolado e se inclinando para trás a fim de desafivelar a tira extra de couro desgastado do cinto personalizado na cintura. Ele passa o dedo médio pelo anel de metal preso à ponta da tira de couro extra e a estica. Depois começa a afiar a lâmina no lado áspero. É algo que faz desde que éramos crianças, algo que o acalma. Lachlan pode até gostar de zombar de Fionn e de mim, mas sei que ele está estressado porque nosso irmão mais novo não mora mais na mesma cidade que a gente. E também porque vou participar de uma competição de morte insana com uma assassina em série que mal conheço. Não tô errado, diz ele depois de passar a lâmina algumas vezes no couro. Nebraska é muito longe, garoto. Além disso, você obviamente tá perdendo maravilhosos detalhes da vida amorosa tragicômica e inexistente do Rovan. Verdade, admite Fionn. Seu olhar pensativo recai no chão de madeira, e ele cruza os braços e se apoia na comoda. Provavelmente está atribuindo valores numéricos para ficar por dentro das fofocas versus estar fora do grupinho, e está pesando a probabilidade estatística da própria felicidade dividida por pi. Nerd dos infernos. Você conhece essa garota? Pergunta Fionn, saindo de sua névoa analítica, olhando diretamente para Lachlan como se eu nem estivesse presente. Só por foto, Lachlan toma um gole de sua bebida e sorri para meu olhar letal. Ela é gatíssima. Definitivamente tem um lado sombrio. Gosta de arrancar os olhos das vítimas enquanto elas ainda estão vivas. O FBI a chama de Aranha Tecelã. O nome verdadeiro dela é Sloane Sutherland. Tira o nome dela dessa sua boca imunda, vocifero. A risada estrondosa de Lachlan toma conta do quarto. Ele leva a mão que segura o canivete à boca, e o som de sua gargalhada preenche o espaço entre nós. O espertinho sem dúvida está me lembrando que de nós dois, é ele quem está com a arma em punho. Se ele não estivesse com uma lâmina afiada, eu já estaria socando a cara presunçosa do meu irmão. Digamos que você consiga entrar na friend zone e então, por algum milagre, você a ultrapasse e caia nas graças da Dona Aranha sem perder um olho. Como você gostaria que eu me referisse a ela? Não sei, babaca. Que tal, rainha? Ou Vossa Alteza? Vai se fuder. Dou um gemido quando a risada de Lachlan nos rodeia outra vez, ainda mais alta do que antes. Vai se fuder será. Prazer em conhecê-la, vai se fuder. Sou seu cunhado, bem-vinda à família, vai se fuder. Estou prestes a pular no pescoço de Lachlan quando meu celular descartável toca no bolso. Curtindo. Há uma foto dos dedos delicados de Sloane ao redor de uma taça de champanhe na classe executiva de um avião, as unhas vermelho sangue brilhando sob a luz artificial da cabine. Meu coração dispara. Quase posso sentir aquelas unhas arranhando meu peito e minha barriga, envolvendo meu pau com a firmeza ideal. Consigo imaginar o calor daqueles olhos castanhos fixos nos meus, a respiração aquecendo meu pescoço enquanto ela sussurra no meu ouvido. Lachlan ri como se pudesse ler todos os meus pensamentos, e eu dou uma tossidinha. Tô vendo que você já tá no avião. Isso é ótimo. Tô sim. E você claramente não tá. A gente se vê se conseguir me alcançar. Mas não vou diminuir o passo não. Minhas bochechas ficam vermelhas, e meus polegares pairam sobre o teclado. É muito tarde para propor que a gente comece de novo? A resposta de Sloane é imediata. Com toda certeza. Um grunhido vibra em meu peito, e tento fazer as malas o mais depressa que consigo, mesmo sabendo que isso não vai me fazer chegar mais rápido ao avião. Tudo bem aí, maninho? Ou a vai se fuder já matou seu alvo? Penso em arremessar a mala pela metade na cara sorridente de Lachlan quando o celular dele toca.
Qualquer traço de humor se desintegra de suas feições como cinzas caindo de um tronco carbonizado, deixando apenas carvão rachado para trás. Lachlan falando. Sua voz é rouca, e ele só responde curtos sim ou não, mantendo o timbre baixo. Estou enrolando uma camisa para colocar na mala e a torço com tanta força que os dedos ficam brancos. Meus olhos estão fixos nos do meu irmão mais velho, que não tira os dele do canivete que gira na mão. Estarei lá, diz ele. Me dá meia hora. Quando Lachlan me encara, dá um sorriso breve e sombrio. Turno da noite? Pergunto. Turno da noite, confirma ele. Durante o dia, Lachlan administra o Atelier Kane, seu estúdio especializado em couro, onde produz beleza a partir de pele morta. Mas à noite, sempre que Leander mais liga, meu irmão se torna a ferramenta implacável do diabo. Pessoalmente gosto de tirar a vida de qualquer canalha que entre no meu caminho vivendo nesse grande inferno que é a sociedade moderna. Já Lachlan, não sei se ele gosta de qualquer coisa ultimamente. Ele mata com propósito, mas sempre com um distanciamento frio. Exceto quando está com as mãos ocupadas trabalhando couro, ou enchendo o meu saco e o de Fionn, acho que a vida não tem importância para ele. Uma pontada atinge meu peito quando Lachlan se levanta da cadeira, guardando o canivete no bolso, estalando o pescoço e prendendo o cinto de volta no lugar. Um leve traço de seu sorriso retorna quando olha para mim. Se cuida, palhaço, diz ele. Você também, otário. Lachlan abre um sorriso sarcástico, mas mesmo assim dá um tapinha caloroso no meu ombro ao passar por mim. Ele pressiona a cabeça na minha por um segundo e depois se afasta, indo em direção à porta para fazer o mesmo com Fionn. Nosso irmão mais novo nunca foi bom em esconder suas preocupações. Fionn exibe todos os tons de tristeza e preocupação em seus olhos azul claros e observa Lachlan se afastar com um receio doloroso espalhado por suas feições infantis. Vejo vocês mais tarde, crianças, diz Lachlan, saindo do quarto e desaparecendo no corredor mal iluminado. E você, Fionn, vá para casa. Sei não, viu? Responde Fionn. Logo depois, uma risada vem da escuridão antes que a pesada porta do meu apartamento se feche com um baque reverberante. Fionn se vira para mim, a ansiedade ainda gravada como uma ruga no espaço entre as sobrancelhas. Tem certeza de que essa sua viagem é uma boa ideia? Tipo, o que você sabe sobre essa Sloane? Desvio o olhar de Fionn, sorrindo enquanto fecho minha mochila e a penduro no ombro. Quase nada. Só estive com ela uma vez. Fionn engole em seco de nervoso e quase consigo ouvir. Uma vez. Como vocês se conheceram? Acho que você não quer saber. Isso tá me parecendo um pouco impulsivo, Rovan, até pra você. Sei que você tem todo esse lance de filho do meio, diz ele, sacudindo a mão na minha direção do jeito que ele e Lachlan sempre fazem para explicar meu comportamento impetuoso e minhas decisões imprudentes. Mas ir se encontrar com uma assassina em série que você só viu uma vez um ano atrás não é normal. Minha risada não parece tranquilizar meu irmão. Nada envolvendo a gente é normal, mas vou ficar bem. Tenho um bom pressentimento em relação a ela. O celular descartável toca no meu bolso. Estou prestes a decolar. Se isso fosse uma corrida, você já estaria para trás. Peraí, isso é uma corrida. Olha só. Espero que goste de globos oculares fora das órbitas, porque vou matar esse merda. Então você que se foda e boa viagem. Pois é, Fionn, digo com um sorriso radiante, colocando o aparelho de volta no bolso e caminhando em direção à porta. Acho que vai ficar tudo bem. 5. Certeza. Sloane. Isso é ridículo. Eu sou ridícula. Estou sentada no saguão do Cunningham, tentando me concentrar na mesma página do meu e-reader, na qual estou presa há 5 minutos, me perguntando se devo sair correndo ou ficar. Que merda estou fazendo da minha vida? Isso é perigoso. E uma burrice. Que ridículo. Mas não consigo me obrigar a ir embora. Meus pulmões são tomados pelo cheiro de desinfetante e de más decisões, um suspiro profundo e tenso cruzando meus lábios. Desisto do livro, me recosto no assento e observo o saguão silencioso, onde minha única companhia é um gato cinza taciturno que me encara de uma cadeira de couro ao lado da lareira apagada. O local é datado, mas confortável, com painéis de carvalho escuro e um antigo tapete estampado que um dia foi vinho. Os móveis antigos não combinam muito entre si, mas são polidos e brilhantes. Um par de corujas empalhadas como se estivessem em pleno voo monta guarda acima das reproduções de Rodin desbotadas pelo sol e das ferramentas ferroviárias e de mineração, desgastadas espalhadas pelas paredes. Suspiro outra vez e verifico meu relógio. São quase 2 da manhã, e eu deveria estar cansada, mas não estou. A noite foi agitada.
Comecei fatiando o corpo de Michael Norton e o enfiando no meu freezer, depois reservei a passagem, fiz as malas em um tempo recorde de 30 minutos. Peguei uma carona com Lark até o aeroporto e no caminho aluguei um carro para minha chegada em West Virginia. Quando choraminguei que toda essa aventura era uma ideia besta, a resposta dela foi: sei lá, só acho que você precisa sair e fazer mais amigos. Eu tenho amigos, rebati. Você precisa de mais de um, Sloane. Mas esse Rovan? Um cara totalmente aleatório? Será? Ainda ouço a cadência da risada de Lark quando ela olhou para meu rosto confuso com um sorriso gentil. Ter outro amigo que possa entender você, quem você é de verdade, talvez não seja algo ruim, disse ela dando de ombros, o sorriso inalterado por meu olhar inabalável e penetrante. Você não pulou do carro em movimento. Ainda estamos indo para o aeroporto. Então sim, acho que esse Rovan aleatório é seu amigo agora. Talvez eu devesse ter pulado do carro. Dou um gemido ao deslizar ainda mais para as profundezas da minha cadeira. O raciocínio dela nem faz sentido, digo ao gato, relembrando a conversa com Lark, e o felino lança um olhar fervilhante e crítico na minha direção, tentando sugar a alma dele, corvo. Deixo cair meu e-reader com o susto, me voltando com a mão no coração para a fonte do sutil sotaque irlandês. Meu Deus do céu! Sibilo, ao ver Rovan emergir das sombras próximo à porta com um sorriso malicioso. Perco o ar ao me dar conta da realidade, ele está aqui, de verdade. Rovan está igualzinho a um ano atrás. Eu devo estar um pouco melhor do que em nosso primeiro encontro, já que não passei os últimos dias em uma jaula nojenta enquanto um corpo apodrecia lentamente a poucos metros de distância. Acho que ele não deu tanta importância à falta de maquiagem, aos cabelos desgrenhados ou aos lábios rachados, considerando que passou o tempo todo olhando para os meus peitos. A lembrança me faz corar, e não de vergonha. Engulo em seco um súbito nó de nervosismo que se forma em minha garganta. Talvez eu devesse sugar a alma do gato. A minha acabou de deixar o corpo. Eu imaginava mesmo que tinha sido assim que você tinha ganhado essas sardas, roubando almas. Vejo que você está tão hilário quanto na primeira vez em que a gente se viu. Reviro os olhos e me movo para pegar meu e-reader, mas Rovan chega primeiro. Me dá isso aqui, bonitão, falo. Ele abre um sorriso magnético que preenche meus sentidos e extingue minhas preocupações com um tipo diferente de ansiedade. A cicatriz reta em seu lábio parece se iluminar conforme o sorriso se torna travesso. O que será que esse corvo nervosinho gosta de ler, eu me pergunto. Diz ele, balançando o dispositivo na minha direção. Um suspiro de desdém atravessa meus lábios, embora as palavras dele rastejem em minhas veias e injetem um calor vermelho nas minhas bochechas. Monster porn, óbvio, respondo. Rovan dá risada, e consigo arrancar o dispositivo de suas mãos, o que só o faz rir ainda mais. O sensível homem-dragão tem 2 paus e sabe como usá-los, falo. Uma língua bifurcada também. E uma cauda muito talentosa. Então mais respeito, por favor. Deixa eu ficar com ele. A TV do meu quarto tá quebrada, e esse é o tipo de entretenimento de que preciso na minha vida. Vai a merda, açougueiro. Coloco o e-reader sob minha nádega esquerda e lanço um olhar letal na direção dele. Peraí, a sua TV tá quebrada? Quando você chegou aqui? Ele dá de ombros e deixa a mochila cair no chão com um baque abafado, e abre um sorriso malicioso, sentando-se na cadeira ao lado da minha. Há uns 45 minutos. Você devia estar no quarto. Saí para ver se encontrava alguma coisa para beber. A propósito, sou seu vizinho. Excelente, respondo, impassível, e reviro os olhos, o que só o faz sorrir. Rovan abre o zíper da mochila, apenas o suficiente para mostrar a garrafa de vinho tinto que está lá dentro. São 2 da manhã. As lojas não estão fechadas? Pergunto. Mas a cozinha não. A cozinha também tá fechada. Ah, é? Então me enganei. Rovan tira a garrafa da mochila e abre a tampa de rosca, seu olhar se fundindo ao meu ao dar um longo gole. Estreito os olhos quando ele dá uma piscadela. Não me diga que você tá chateada com um pequeno furto. Provoca ele. Não, respondo, debochada. Arrepios explodem em meu braço no breve momento em que nossos dedos se tocam ao redor do vidro gelado quando pego a garrafa da mão dele. Tô chateada porque você tá demorando demais para passar a garrafa. E tá espalhando seus germes de homem nela toda. Você deve estar tentando me infectar, daí vou ficar presa no quarto depois de pegar essas suas perebas de macho enquanto você vence a competição. Perebas de macho. Rovan bufa, e toma um longo gole e devolvo a garrafa. Ele mantém seu olhar fixo no meu enquanto imita meu movimento, a malícia ainda brilhando nos olhos. Bem, diz ele, fazendo um floreio ao entregar a garrafa para mim.
Eu tô com seus piolhos de fêmea agora, então estamos quites. Tento não abrir um sorriso, mas acontece de qualquer maneira, e ao surgir em meus lábios ilumina os olhos de Rovan, como se ele estivesse refletindo minha diversão. Não apenas refletindo, mas a amplificando. Ao me recostar na cadeira, me dou conta de que é como se tivéssemos nos visto no dia anterior. É muito fácil estar com ele, mesmo quando não quero que seja, exatamente como quando nos sentamos juntos no restaurante um ano atrás. Apesar do esforço que fiz para desviar minha atenção para outro lugar, ela continuava se voltando para ele. E não é diferente agora. Ele me atrai, um pontinho de luz constante na escuridão estática. Alguma ideia de quem será nosso alvo aqui? Pergunta Rovan, me afastando dos pensamentos que me assolaram. Tomo um gole de vinho e olho para ele com cautela. Lógico. Por lógico, você quer dizer nenhuma ideia, certo? Bem por aí. E você? Nada. Como Lachlan descobriu esse lugar, afinal? E como posso saber se ele não vai fornecer informações extras para te ajudar a vencer? Rovan solta uma risada debochada e puxa a garrafa dos meus dedos, tomando um longo gole antes de responder. Porque, como eu disse, o meu irmão não tem interesse em me ver ganhar. Se eu perder, ele vai passar um ano esfregando isso na minha cara e vai aproveitar cada segundo. Ao me devolver a garrafa, Rovan olha ao redor do salão, percorrendo com cuidado cada detalhe, como se estivesse procurando câmeras escondidas ou hóspedes que não havia notado. Já sei que somos os únicos que fizeram check-in. Além do proprietário, um cara chamado Francis que mora em uma casa estilo Segundo Império muito bem cuidada com vista para a pousada, somos os únicos na propriedade. Tenho certeza de que Rovan também sabe disso, mas ele está certo em ser cuidadoso. Quanto a como ele chegou a West Virginia, bem, digamos que ele tenha conexões com certas pessoas que podem acessar certos arquivos de certas agências governamentais e alguns colegas que podem preencher as lacunas. Parece bastante suspeito, sem dúvida, retruco, sorrindo quando Rovan revira os olhos com minha provocação. Seu irmão trabalha com o quê? Rovan se recosta e dá um tapinha no braço da cadeira, os olhos seguindo as curvas e os ângulos do meu rosto. O azul marinho deles é uma carícia que provoca um rubor em minhas bochechas. Ele olha para mim de um jeito que mais ninguém olha, como se não estivesse apenas tentando decifrar meus pensamentos e motivações. É como se estivesse tentando memorizar os mínimos detalhes da minha pele para descobrir cada segredo escondido por trás da minha carne. O nosso hobby, responde ele quando parece perceber que é seguro me contar. Para Lachlan, não é um só passatempo. É uma profissão. Eu assinto. Agora compreendo por que ele consegue ter acesso a informações a respeito de investigações criminais. Ou ele trabalha para as autoridades ou para indivíduos perigosos e bem relacionados. Então você tem certeza de que ele não vai te ajudar a trapacear. Se fosse para fazer algo assim, ele daria um jeito de ajudar você a trapacear. Já gosto dele. Meu sorriso se ilumina quando Rovan me lança um olhar feio, de brincadeira. Tomo um gole do vinho e passo a garrafa para ele. E você? Gosta do setor de restaurantes? Rovan dá um sorriso malicioso. Andou pesquisando sobre mim, corvo? Como se você não tivesse feito o mesmo comigo, rebato. Me pegou, admito. Rovan toma um longo gole de vinho e equilibra a garrafa no joelho. Ele me observa por um segundo antes de assentir, com um sorriso um pouco melancólico. Gosto sim. Adoro ter minha própria cozinha. Gosto do ritmo. Pode ser frenético, mas eu gosto. Eu me dou bem com um pouco de caos. Talvez seja por isso que gosto de você, diz ele com uma piscadela. Solto uma risada e reviro os olhos. Esse homem, ele poderia fazer qualquer coisa parecer sedutora. E o que significa esse nome? Pergunto, e embora eu desvie do comentário dele, isso não parece incomodá-lo nem um pouco. Por que você escolheu 3 de econômica? Meus irmãos, explica Rovan, o sorriso assumindo mais uma vez um ar nostálgico conforme seu olhar recair na garrafa que tem na mão. Nós éramos adolescentes quando saímos de Sligo e viemos para os Estados Unidos. Eu me lembro do Lachlan comprando as passagens. 3 de econômica. Foi o início de uma nova vida para nós 3. Assim como o restaurante, digo, concluindo o rastro de pensamento que ele deixou para eu seguir. Ele assente e seus olhos brilham. Gostei. Rovan passa a garrafa para mim. Nossos dedos roçam em torno do vidro gelado. O toque dura um pouco mais do que deveria, mas por alguma razão, acho que ainda é menos tempo do que eu gostaria. Isso é ridículo, lembro a mim mesma. Você nem conhece esse cara. Ajeito minha postura, desvio o olhar para a recepção e dou mais um gole na bebida, observando Rovan em minha visão periférica. Defesas são importantes. Limites são necessários.
Ele é o tipo de cara que vai passar por cima de tudo se eu baixar a guarda. E afinal de contas, isso aqui ainda é uma competição. Eu deveria apenas estar buscando informações que me ajudem a vencer. Pelo canto do olho vejo a mão de Rovan se aproximando furtivamente da minha cadeira, e me viro para ele furiosa. O safado faz sua cara mais inocente. Que merda é essa? Vou roubar seu e-reader. Quero ler sobre o homem-dragão de 2 paus. Eu estou sentada nele. Experimenta tocar na minha bunda, e eu quebro a sua mão, retruco, sem conseguir conter uma risada enquanto ele não para de cutucar meu braço. Não vou tocar na sua bunda. Vou te empurrar e depois agarrá-lo, então vou começar a gargalhar feito doido e correr triunfante pro meu quarto. É só baixar o aplicativo como uma pessoa normal e ler no celular, seu esquisito. Pedra, papel e tesoura para resolver isso. Nem pensar. Ah, vai, corvo. Tô precisando de uma dupla penetração do homem-dragão. Ele começa a cutucar meu braço outra vez, e estou dando risada quando um som estranho invade nosso território. De repente parece que estávamos em uma bolha que acabou de estourar. Não é algo normal para mim, e a aparição de Francis na recepção me causa um choque. Em geral, estou sempre bem consciente dos meus arredores. Mas Rovan me prendeu em outro mundo, como se nada mais existisse além de nós. E por alguma razão, isso foi um alívio, uma pausa na pressão constante de buscar o perigo escondido nas sombras. E aí, cara? Espero que a gente não esteja atrapalhando o sono de ninguém, diz Rovan. Ele nem tenta esconder a garrafa de vinho que equilibra no joelho, a outra mão enrolada no braço da minha cadeira. Os olhos de Francis vão do vinho para Rovan, os lábios comprimidos em um sorriso tenso. Não, de jeito nenhum. Vocês são os únicos hóspedes. Só vim buscar o Winston Chart, responde ele, indicando com a cabeça o gato ainda encolhido na cadeira perto da lareira. Francis desliza a mão pela gravata rosa e seus olhos saltam de mim para Rovan. Não tem muito movimento por aqui, não com tantos lugares novos abrindo na região, explica ele. Todo mundo tem um Airbnb agora, tentando fazer uma graninha extra. Aponto para o saguão. Eu gosto daqui. Tem charme. Parece que o Winston vai arrancar a minha cara com as unhas se eu chegar muito perto, mas tudo bem. Que nada, ele é inofensivo. Francis passa a mão no cabelo escuro e vai até o gato, que lhe lança um olhar de reprovação e sibila, desviando os olhos felinos e amarelos para mim. Não sei ao certo se ele quer apenas se livrar de Francis ou só continuar me encarando, mas os resmungos se dissipam quando Francis ergue seu corpo cinzento nos braços. Vieram visitar alguém na região? Ou estão só de passagem? É a nossa trilha anual, me disponho a responder. Todo ano escolhemos um lugar novo, geralmente um lugar um pouco fora do circuito, digamos assim. Francis assente acariciando a cabeça do gato. Tem ótimas trilhas por aqui. El River é um bom lugar para começar. O Bridges é um circuito panorâmico. Só tomem cuidado se forem em direção a Davis Creek. É fácil se perder. Uma pessoa desapareceu assim no ano passado e nunca foi encontrada. De todo modo, não seria a primeira vez. Valeu, amigo. Pode deixar que vamos ter cuidado, diz Rovan em um tom que sugere educadamente a agora vaza daqui. Francis pega a deixa e se despede com um meneio de cabeça. Tenham uma ótima noite, pessoal. Fiquem à vontade para ligar se precisarem de alguma coisa, diz ele, e então acena com a pata de Winston para a gente antes de partir. Nossas palavras de agradecimento o acompanham enquanto ele desaparece por um corredor à direita do saguão. O som de uma porta distante se fechando chega até nós um tempo depois. Ele deveria estar fazendo transmissões na Twitch ou coisa do tipo para tentar pegar mulher usando um avatar besta que não tem nada a ver com ele. E não gerenciando um hotel no meio do nada em West Virginia, resmunga Rovan. Ele mantém o olhar fixo no corredor, puxando o braço da minha cadeira na tentativa de aproximá-la. Qual é o seu problema? Pergunto rindo. Ficou com inveja da gravata rosa dele ou algo assim? Rovan bufa e endurece o olhar, puxando minha cadeira de novo. Não. Credo, agora me dá aqui esse pau de dragão, corvo. Sem chance. Dou um jeito de me levantar com o e-reader antes que ele possa pegá-lo, balançando na direção dele e me afastando em direção aos quartos. Boa noite, esquisito. Vou dormir. Deus ajuda quem cedo madruga, sabe como é. Talvez eu faça uma caminhada sozinha até Davis Creek. Meninos não são permitidos, a menos que tenham escamas e fetiche em engravidar pessoas. Logo hoje que esqueci meu macacão de dinossauro em casa. Rovan suspira, inclina a garrafa na minha direção e se recosta na cadeira. Seu sorriso é caloroso, os olhos brilhantes, apesar da hora. Vejo você amanhã, corvo. Com o último aceno, eu me viro e vou para meu quarto. Estou deitada na cama, olhando para o teto,
quando meu celular vibra com uma mensagem de texto. Boa noite. Cuidado com os percevejos. Tenho certeza de que tem percevejos aqui. Abro um sorriso na escuridão. E em seguida pego no sono. 6. Susana. Rovan. A parte ruim é que ainda não consegui descobrir de quem estamos atrás, afinal. A boa é que Sloane também não. Para ficar ainda melhor, ela odeia quando eu menciono isso. Bato na porta do quarto dela e enfio as mãos nos bolsos, tentando parecer indiferente, apesar da tempestade de empolgação que inunda meu peito. Quando ela abre, seu rosto se fecha em uma expressão sombria no mesmo instante. Estava esperando outra pessoa? Pergunto com um sorriso. Não, responde ela dando uma bufada, como se a ideia de que algum outro cara pudesse aparecer ali às 9 da noite de uma quinta-feira fosse absolutamente ridícula. Acho que as opções são um pouco escassas no vilarejo de Vidale. Sei que você só tá aqui para se gabar.